Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daquela Peça, o nosso podcast sobre teatro. Neste episódio vamos falar sobre o musical Mrs. Doubtfire. A história do musical vem de um filme que já tinha sido feito com o mesmo tema, precisamente com o mesmo nome, Mrs. Doubtfire, de 1993, que talvez as pessoas recordem pelo papel principal de Robin Williams, que fazia precisamente a personagem principal do filme e, consequentemente, também aqui no musical é a personagem principal, que é a própria Mrs. Doubtfire, que é o pai desta família que é protagonista do musical. Neste caso, o papel é o pai disfarçado de mulher e talvez as pessoas recordem esse papel do filme de 1993. Entretanto, a história, que na realidade é de um livro de 1987, foi adaptada para musical e estreia em Seattle em 2019, nos Estados Unidos. Em 2021 vai para a Broadway e em 2023 estreia-se em West End. Foi nesse mesmo ano que nós vimos a peça em Londres. E agora podes falar um bocadinho mais sobre a peça. Se calhar começaria pela história, para as pessoas perceberem melhor em que é que consiste a mesma. Basicamente, isto é uma família, o pai perde a custódia dos filhos e então tem-se uma ideia um bocadinho mirabolante, que é disfarçar-se de nanny, de babysitter, digamos assim, fazendo assim de uma senhora mais idosa, mais tradicional, para estar junto dos filhos. E é assim que ela é contratada e depois a história, quer no filme, quer no musical, gira à volta de todas as peripécias causadas por isto, pelo facto do pai começar a viver uma vida dupla. Em termos de musical, e pegando no que nós dissemos no episódio anterior, o Devil Wears Prada já tinha tido um início de estrutura semelhante. Este aqui não teve uma apresentação em Chicago, mas sim em Seattle, mas mais ou menos na mesma ideia. Ali umas semaninhas para testar o material, correu bem, passou para a Broadway, demorou um bocadinho a passar para a Broadway, porque entretanto deu-se 2020 e o Covid e houve assim um fecho generalizado dos teatros na Broadway e em todo o mundo, não é? Na Broadway não teve grande sucesso, mas em West End já teve bastante mais sucesso. Na Broadway teve cerca de 80 e qualquer coisa performances, se me recordo bem. Em West End ele fica no Shaftesbury Theatre durante 2 anos, mais coisa menos coisa. O que prova que este tipo de adaptações já não é a primeira vez que nós falamos nomeadamente sobre isso aqui. Este tipo de adaptações costuma resultar melhor em West End, enquanto que na Broadway parece estar a haver uma época de resultar melhor as ideias originais. E nós já falámos sobre isso e aqui é mais uma prova disso. Sim, estas adaptações de filme para musical, como é o Devil Wears Prada e o Regresso ao Futuro, que nós já falamos aqui. E esta acaba por ser uma história que tem aqui contornos mais sérios, nomeadamente de divórcio, de custódia dos filhos, etc. Mas que, como tem assim esta capa, esta camada mais humorística, com este pai de família que se disfarça de uma ama mais idosa, mais sénior, acaba por ser aqui mais engraçado de se ver. Sim, ao contrário do Devil Wears Prada, tem uma componente humorística bastante grande. As críticas que nós apontámos ao Devil Wears Prada, de que era muito de nicho, de pessoas que gostam de moda, ou aquele musical para ir ver com os amigos à noite, etc. Não, isto é um musical mais familiar e que talvez apele a quem gosta de passar um momento a rir e a curtir uma noite, não só com as amigas ou com os amigos, mas em família. Talvez seja um musical que dê para mais público. A audiência é certamente mais vasta. Uma coisa de que eu me recordo, e certamente também te recordarás, foi quando nós vimos isto em West End. Era uma quinta-feira à noite, o que é raro. Nós normalmente vamos a Londres mais aos fins de semana, portanto as peças que acabamos por ver são às sextas, sábados, domingos. Rara é a peça que nós vemos a meio da semana, portanto aconteceu aquilo que eu vou passar a explicar, mas de qualquer das formas ainda torna tudo mais interessante, que foi nós chegamos e 2, 3 filas atrás de nós está um conjunto enorme de miúdos. Claramente parecia que era uma visita de uma escola que estava ali a ir ver o musical, o que reflete isso mesmo, reflete que dá para estudantes irem ver, pessoas mais novas, famílias, casais. Isto é uma audiência muito mais abrangente. Apesar destes temas um bocadinho mais sérios, como dizia, é uma história que não se leva muito a sério. De qualquer das formas, é um musical que, tendo sucesso no West End, não tem imensas músicas daquelas que uma pessoa fica a trautear e a cantarolar o resto do dia ou das semanas, dos meses depois disso. Parece-me que volta a sofrer daquele problema que nós também já falámos aqui, que é, há um filme já estabelecido, muitas vezes, como disseste bem, já há uma história, um livro, um argumento, o que seja, depois há um filme já totalmente estabelecido, já totalmente estável, produto final, e depois é preciso enfiar músicas em certos momentos desse filme que já está estabelecido. E causa como problema é isto, ou seja, é nesse tipo de modelo de musical que as coisas não funcionam tão bem, nomeadamente no que toca ao quão memoráveis as músicas são. Aqui ainda tem um bocadinho menos de, talvez, capacidade das pessoas se lembrarem, porque ao contrário de, por exemplo, o Back to the Future, que apesar de ter músicas muito pouco memoráveis, como nós criticámos quando aqui fizemos o episódio sobre o Back to the Future,
o Back to the Future pelo menos tem tecnologia muito evidente utilizada e tem muitos efeitos especiais, etc. Este musical não, é um musical perfeitamente normal de pessoas a cantar e a encenar uma história, que é a mesma história do filme, isso quem tiver visto o filme sabe perfeitamente qual é o plot do musical, mas depois falha, claro, nas músicas. Aqui não tem os efeitos especiais e não tem músicas particularmente memoráveis. Eu acho que é para aí uma música que fica mais, não só no ouvido, como eu gosto pessoalmente, não é? Que trouxe para fora do musical, que hoje em dia faz parte das minhas playlists e ouço com frequência, que já podemos falar qual é a seguir. É uma música que tem para aí 10 minutos e que de facto é uma música que avança na história, é uma música que serve também para avançar na história do musical, de um momento muito icónico, quer do musical como do filme. Eu lembro-me desta cena também no filme, e depois o resto eu não me lembro de qualquer música. E tem músicas que é suposto também apelarem ao sentimento, à relação de pais e filhos e não sei o quê, tem tudo isso, mas não são particularmente memoráveis, mas não tiram interesse ao musical. O musical, quando estamos a ver, parece-nos todo interessante. Sim, claro, só que lá está, sofre um bocadinho deste problema. Quando é que o musical se destaca? E se calhar passaria já a isso, já que estamos a falar de músicas, que é o tema sempre central do musical, tal como o próprio nome indica, eu passaria já à música favorita. Porquê? Eu creio que vais concordar, a nossa música favorita, e já te vou deixar apresentar a música, quero só aqui colocar um conceito primeiro, que é: a música torna-se favorita a partir do momento em que há um investimento enorme no seu próprio número. Aquilo é uma representação muito de teatro, com efeitos de teatro, com ilusões de teatro à medida que está a acontecer. E, portanto, naturalmente, é a música que mais sobressai face às restantes. Sim, é todo um número artístico enquanto está a acontecer aquela música. Claro, quando nós ouvimos as músicas fora do teatro, são só músicas, mas lá, de facto, a música ganha outro peso porque a encenação é muito forte. A música chama-se Make Me a Woman e é precisamente o momento em que este pai se transforma nesta senhora mais idosa que vai fazer de ama, de nanny das crianças, quando a mãe das crianças diz que precisa de contratar uma ama depois do divórcio ou separação deste casal. É uma separação muito complicada porque a mãe considera o pai extremamente incompetente para tomar conta dos filhos, irresponsável, apesar de reconhecer que ele gosta muito dos filhos, etc. Mas é mais um amigo do que um pai e, portanto, ele também encarna o papel desta senhora, que é precisamente o oposto daquilo que ele é como pai, não é? Esta senhora é muito responsável, muito tradicional, muito cozinha, limpa a casa, ajuda as crianças nos trabalhos de casa, não os permite utilizar a internet e tecnologia quando eles querem, etc. E, portanto, é totalmente o oposto do que ele é enquanto pai das crianças, que é um pai muito mais irresponsável. E depois nós temos o prazer de acompanhar a história dele a recuperar a custódia dos filhos, ao mesmo tempo que acompanhamos ele a interferir na vida dos filhos como esta ama contratada. Mas pronto, esta música, o Make Me a Woman, retrata precisamente o momento da transformação dele, que ele pede ao irmão e ao companheiro do irmão, creio, para o transformarem em mulher, que eles são cabeleireiros, estilistas, já não sei bem, mas acho que é cabeleireiros, e transformam-no através de utilização de roupas e próteses faciais, etc., numa perfeita representação de uma senhora idosa, quando ele é um homem adulto de meia idade, não sei, pai de 3 filhos. E isto é uma música muito gira, que pronto, à volta desta coisa do Make Me a Woman, ele a pedir para o fazer uma mulher, e depois há toda uma encenação, porque eles inicialmente apresentam-lhe um conjunto de mulheres que podem transformar, mulheres famosas, sei lá, a Princesa Diana, a Jackie Kennedy, entre outras, e ele diz que não pode ser, porque ela é uma mulher idosa, não é? Porque ele inicialmente faz uma entrevista telefónica e imita assim uma senhora idosa, e depois ele recusa essas primeiras apresentações de mulheres, e eles a certa altura apresentam-lhe outro conjunto de mulheres mais idosas, tipo Julia Child, apresentam-lhe outro conjunto de personalidades que é mais esta senhora idosa que ele apresentou ao telefone inicialmente, mas enquanto estamos a ver esta apresentação, estas figuras aparecem à nossa frente em bailarinas ou assim, que mostram este sonho deles a apresentarem as mulheres para ele escolher, pronto, diga-se qual é que gostaria de ser, e pronto, isto como é uma encenação muito interessante, e a música também acaba por ser gira, ouvir depois mais tarde, e não só lá, também é gira, e eu acho que é o grande momento do musical
Nesse aspecto é a música mais memorável. Todas as outras músicas nem têm tanta teatralidade, não há mais nenhuma música tão teatral como esta, não há mais nenhuma música tão pensada para ser visualmente interessante, como em termos de música, pronto, para mim não são nenhuma outra é tão memorável, tanto que não me recordo hoje em dia de mais nenhuma. Acho que o musical é muito giro como um todo, lembro-me de momentos do musical e coisas que a gente aqui se calhar vai discutir, mas falar, pronto, as problemáticas familiares do musical, etc. Mas música, só me lembro desta, acho eu, não... Sim, eu tenho exatamente a mesma situação. Eu acho que há aqui 2 temas relacionados com música e tu acabaste por abordar pelo menos um deles de forma mais ou menos direta, que em primeiro lugar é um momento muito memorável e como é um momento que ocorre muito no início, é a primeira transformação dele na Mrs. Doubtfire, porque vão decorrer várias ao longo do musical e é a primeira transformação dele na Mrs. Doubtfire, eu sinto que o musical atinge um pico muito rapidamente. Ali é o pico do musical e depois ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. O musical continua bom, não é isso que... Não estou a dizer que vai ficar mau, não, de todo, mas tem ali uma espécie de ponto alto. Sim, é o momento Defying Gravity do musical. E depois o número não só é o mais interessante visualmente, musicalmente, mas também é uma demonstração daquilo que nós vamos ver ao longo do musical, que eu acho que está super bem feito, que tem a ver com caracterização, maquilhagem, etc. Um dos grandes pontos do musical é, ali o número é muito complexo, é um conjunto de ilusões para o transformar na Mrs. Doubtfire, para lhe colocarem a prótese, a peruca, as roupas, etc. De tal forma que, a meio do palco, há ali uma cadeira virada de costas para o público, em que nós achamos que é lá que está, que vai aparecer de lá a Mrs. Doubtfire, e depois percebe-se que está ali um duplo, está ali outro ator, para nos criar a ilusão de que a Mrs. Doubtfire está a ser preparada ali, mas não está a ser preparada noutro sítio. E isto vende a ideia de que, de facto, transformar este pai na Mrs. Doubtfire vai ser algo complexo, vai ser algo que, a acontecer durante o musical, vai ser algo complexo. Mas depois, ao longo do musical, nomeadamente mais tarde, numa cena do jantar, do famoso jantar que já havia no filme original, em que ele tem que estar no jantar numa mesa por motivos profissionais, creio, e depois está noutra mesa com a família, com Mrs. Doubtfire, criar ali uma cena até bastante hilariante, uma das cenas mais hilariantes de todo o musical. Tem que ir para um sítio, para outro, para um sítio, para outro, e super rapidamente consegue-se transformar em Mrs. Doubtfire, tirar o disfarce, voltar a pôr o disfarce. Isso está fabuloso. Eu, por exemplo, no início do musical não pensei de todo que fosse possível eles conseguirem fazer isso, mas conseguem fazer isso de forma fabulosa. Rapidamente, com uma espécie de uma máscara, lá está, uma prótese que transforma completamente, coloca rugas naquela cara, faz com que seja uma cara assim um bocadinho mais cheinha, peruca. Depois também as roupas trocam-se muito rapidamente e eu fiquei fascinado com isso, porque lembro perfeitamente de pensar que no início do musical isto não vai acontecer e acabou por acontecer. Não é um daqueles momentos wow, tipo cheio de efeitos, mas há ali muito esforço e muito planeamento para fazer aquilo acontecer. Sim, não é tanto efeitos especiais nem nada, mas é certamente técnicas de teatro engraçadas que se vê neste teatro mais profissionalizado do West End e que ali são usadas e também fazem parte da espetacularidade deste musical, que não sendo um musical extraordinário, não deixa de ser bom. Não deixa de ser bastante bom. E um dos responsáveis pelo facto de ser um musical bastante bom é o ator principal, que acaba por fazer quer do pai, quer de Mrs. Doubtfire, o Gabriel Vick, na produção do West End, porque é preciso fazer N vozes diferentes. E não é só a voz, a forma como ele se comporta é diferente, a forma como se mexe, a forma como atua. E muitas vezes, como dizia, ele está na mesma cena a fazer esses dois papéis. Aliás, o musical funciona muito bem, logo a partir do início, neste aspecto, porque é-nos dado logo ao espectador um cheirinho do que vai acontecer. Quem faz os avisos iniciais de silêncio e de fotos, desligar o telemóvel, etc. É ele em palco, numa cabine de som, mas no início nós nem percebemos que é ele, que é o Gabriel Vick, que está ali em palco a fazer já isto. Mas era porque também o trabalho dele era com a voz, ele profissionalmente fazia vozes de personagens, desenhos animados e de filmes, etc. E lá está, não lhe estava a correr muito bem e isso afetava-lhe a vida familiar. Mas ele depois descobre esta forma desse talento que ele tem servir para algum benefício dele e no final da história, para quem viu o filme também é o mesmo final, ele acaba por beneficiar desta Mrs. Doubtfire para fazer carreira com aquela personagem que passa a ser uma personagem que ele utiliza profissionalmente num programa de televisão.
O musical tem toda esta cena. Logo no início somos apresentados a ele poder fazer várias vozes. Ele faz ali várias vozes para nos mandar a calar. E com uma espécie de comentário da atualidade. Nomeadamente na altura tinha havido todo aquele incidente da caneta, aquele micro-incidente da caneta com o Prince Charles, e ele brinca também um bocadinho com isso. Portanto, até o musical soube também adaptar nesse sentido. Sim, e eu acho que ele imita o Prince Perry a certa altura. Não sei se é no início, se é no fim. Portanto, até há assim ligar à atualidade e não à atualidade mediática, e não só à atualidade mediática, mas também personagens que as pessoas conhecem e vozes que sabem, tipo, sei lá, não me lembro, mas eu acho que ele imita desenhos animados também, coisas assim conhecidas. Percebemos que ele vai utilizar a voz para nos apresentar coisas da peça, não é? De diferentes etapas da peça. E tem que ser um ator muito específico para conseguir fazer todas estas vozes diferentes. Acaba por ser um musical que nunca se leva muito a sério. Tu falaste sobre isso ainda há um bocado. Por consequência da história que acaba por passar por temas que podem ser mais ou menos sérios, mas nunca se leva muito a sério. Mas, de facto, se uma pessoa pensar bem, tem por um lado uma componente mais humorística, mas por outro também tem uma componente até atual na questão da parentalidade. Tu falavas há um bocadinho que o problema da mãe naquele pai era de facto ser um pai que era pouco pai e mais amigo. E isso de facto é uma tendência que se vê muito hoje em dia. É engraçado como a história é dos anos 80, o filme é do início dos anos 90. Na altura, isso era uma coisa mais, como é que eu ia dizer, que mostrava mais a cisão entre mãe e pai, mas que hoje em dia, surpreendentemente, seria mais fácil de acontecer. E é mais fácil de acontecer esta ideia de que os pais têm que ser amigos dos filhos. E na minha opinião, desviando-me aqui um bocadinho do musical, mas pegando neste tema, que também é abordado no musical, os pais não têm que ser amigos dos filhos. É complicado, eu sei, pode parecer que se está a ir contra os filhos, mas lá está. Para isso, há os amigos dos pais, os filhos têm os seus próprios amigos. Em prol da educação, em prol da pedagogia, os papéis têm que estar separados. E lá está, e este musical prova exatamente isso. Ele, enquanto pai, já levava os vícios todos do passado, tudo o que tinha provocado, e é quando consegue criar esta personagem alternativa que consegue fazer o step up, ascender e ser aquilo que nunca devia ter deixado de ser. E mostrar à ex-mulher que consegue ser o pai que ela quer que ele seja para os filhos, tanto que ela depois no final dá-lhe a possibilidade dele voltar a ser pai a 100%, diga-se, a ser participativo na vida das crianças, direito esse que ela lhe tinha retirado no início. Mas o musical toca aqui em vários temas, o divórcio, a separação dos pais, a custódia de crianças, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter uma ajuda para tomar conta de crianças quando se tem uma vida profissional, porque não se consegue ser mãe sozinha, aparece uma assistente social, etc. E tudo isso com um toque humorístico à volta, portanto tem essa complexidade extra de peça de teatro. Toca nesses temas todos com muito humor e é engraçado, portanto, é um musical engraçado. É um musical que, no caso de Londres, esteve no Shaftesbury Theatre, acho que ainda não tínhamos falado sobre isso, que é um teatro que eu acabei por gostar bastante, confortável, foi a primeira vez que lá fomos, última até agora. Se tudo correr bem, veremos de lá estar no próximo verão, espero eu. Vai voltar lá o Avenue Q, exatamente para o mesmo teatro. E é um teatro que eu gosto muito porque ele está muito bem localizado. Ele está logo ali no início da famosa Shaftesbury Avenue, que inclusivamente é mencionada pela Hermione para aí no início do 7º filme do Harry Potter, creio, em que eles lhe perguntam como é que ela se movimenta ali tão bem e ela diz que os pais dela costumavam levar ao teatro exatamente ali. Exato. À Shaftesbury Avenue, quando era mais nova. E é muito engraçado, porque eu acho que do West End é um dos poucos sítios, o único que eu me lembro, e deve ser um dos poucos sítios em que se tem esta visão, que é uma pessoa coloca-se logo ali no teatro, ou na outra ponta da avenida, e vê um conjunto de teatros, porta após porta, teatro após teatro, ali com as placas, com os placares luminosos, a indicar cada peça que está em cada teatro. E não sendo um teatro enorme, também não é pequeno, e por fora não parece tão grande como depois é um teatro relativamente, é assim de esquina, é um teatro relativamente, parece pequeno, mas depois lá dentro é um teatro perfeitamente normal, tão grande como os outros, e isso também é giro, é mais uma coisa gira do West End, porque nós também estamos habituados àqueles que são as fachadas grandes, lá está, como falámos no último episódio, o Devil Wears Prada, etc, e este não é o caso, é um teatro pequenino, assim de esquina, mas depois lá dentro é grande, o que é giro, porque em West End também temos este tipo de teatros. Dando só uma ressalva, lá dentro é grande no sentido de há uns que disfarçam muito bem. E tu estavas a dizer, lá dentro, pronto, é um teatro normal. Aqui o normal é um bocado relativo. Nós já falámos de peças como Operation Mincemeat, que estão num teatro com 400 e tal lugares, e outras peças, como o Devil Wears Prada, como acabaste de falar também, que o teatro senta 2.000 e qualquer coisa de espectadores. Ou seja, o normal no sentido de não temos, sei lá, um teatrinho de 100 espectadores, não temos uma coisa megalómana, anda tudo mais ou menos por volta desses lugares, mas as diferenças conseguem ser razoáveis. Naquele caso é um de média dimensão.
E pronto, acho que podemos ir para as nossas classificações, não é? Eu aqui vou dar um 4 em 5, porque acaba por ser um musical que cumpre bem. Não cumpre com aquela característica das músicas serem essenciais à história, que eu digo sempre, não é que é crítico no musical, mas ele compensa pelo facto de ser leve, pela história, pelo trabalho de vozes, nomeadamente do Gabriel Vick, e por todo o guarda-roupa e maquilhagem e caracterização que está ali envolvida. Quando se pega num filme para ir para palco, se tivessem simplesmente colocado lá músicas e estava feito, teria tido uma pontuação inferior. É um bocadinho o Devil Wears Prada, que nós já falámos. Neste caso, não. Neste caso acrescenta toda a dinâmica, eles fazem uso do palco, nomeadamente para estes números, em que ele de repente se tem que transformar em Mrs. Doubtfire e, portanto, eu acho que aí leva esse ponto extra. Acho que leva um 4 em 5. Não é genial, mas foi uma noite bem passada. Sim, eu concordo. Eu também dou 4 em 5, porque acho que há trabalho. A peça vale só por si, por isso não é a mesma coisa que outros teatros que já foram feitos com filmes, como demos o exemplo da semana passada do Diabo Veste Prada. Portanto, sem dúvida, um 4. Tenho só pena das músicas de facto não corresponderem e eu não as recordar com grande memória. Tendo em conta tudo aquilo sobre o qual já falámos hoje, se calhar resta-nos apenas apresentar a próxima peça, que será a última desta temporada. Exatamente, será a última desta temporada e a última antes do Natal. Dentro do espírito natalício vamos falar sobre uma peça que, na minha opinião, Harry Potter e Natal estão eternamente ligados, porque eu acho que é a tradição de muitas famílias rever Harry Potter e, portanto, a peça que nós vamos falar vai estar precisamente incluída neste mundo Harry Potter e é o Harry Potter and the Cursed Child, parte 1 e 2, que nós vimos em Londres precisamente no mesmo ano que vimos o Mrs. Doubtfire, em 2023, a parte 1 e 2 do Harry Potter and the Cursed Child. E o próximo episódio vai ser sobre esta peça, não um musical. E estando apresentada a peça de qual vamos falar no próximo episódio, que será também o último desta temporada, só vos tenho a dizer até ao próximo episódio, onde poderão vir a descobrir aquela peça.